Salve, meus nobres, uma boa noite. Mesmo assim, um bom café e um bom Vasco pra gente. Café é sempre bom, não importa a hora. Café a gente tem que tomar café, senão uma cervejinha. E depois do jogo do Vasco, uma cervejinha cai bem também. Hoje teve jogo duro, hein? Vamos saber como é que foi o nosso pós-jogo de hoje. Jogo muito duro contra o Grêmio. O jogo em São Januário contra o Grêmio. Foi 0-0 às 4 horas da tarde. O Renato Gaúcho, no último jogo contra a Mulambada, falou que ia botar o time em reserva. Não botou, até porque não tinha o porquê de botar, ia poupar o jogo para uma final de Campeonato Gaúcho contra o Caxias, podendo ganhar no Brasileirão. Não ganhou. O Vasco termina a quinta rodada com um jogo a menos, com 12. Não, vamos lá, 7, ganhou 9 com 10 pontos. É porque o Inter ganhou, está com 12, o Vasco continua em segundo com 10, porque o Bahia acabou de perder para o Ceará por 2-0. E esse campeonato está muito louco. Hoje ainda teve o Amulambada empatando com o Botafogo lá num pênalti mandrake no final do jogo. Você teve o Red Bull perdendo para o Curitiba de 2-1. Então você teve o Palmeiras ganhando do Santos por 2-1 também. Um jogo com um belo gol e tal. Mas o que importa é que o nosso Vasco tem demonstrado um bom jogo. Vamos ao jogo então. Um jogo duro, já imaginávamos, contra um Grêmio que é um time bom. O Grêmio realmente entrou poupando o Jeromel e o Diego Souza estava machucado. E poupou o goleiro também, entrou o Paulo Vitor. No começo do jogo, até o 20º minuto, o Vasco não estava se encontrando. O Grêmio, mais uma vez, mais um time que sufoca o time do Vasco. E um dos problemas que o Vasco está tendo, anota aí, saída de bola. O Vasco não está conseguindo sair com a bola tocando. Ele acaba se enrolando e acaba perdendo muita bola ali na intermediária da sua defesa. Perder a bola ali é um perigo, porque o time já está a 10 metros do gol. Então é muito perigoso ali. O Vasco tem que achar uma saída de bola. Dessa vez o Ramon repetiu a escalação que foi do segundo tempo do São Paulo, que foi do segundo tempo contra o Ceará, colocou o Bruno Gomes no lugar do que seria do Peck, que seria do Vinícius, e para dar aquela reforçada na defesa. Jogou mais ou menos um 4-1-4-1, que chamam, né? Com a linha com o Bruno Gomes ali um pouco mais à frente da defesa, e o André e o Bastos um pouco mais liberados. Só que não funcionou. Não funcionou, eles não se encontraram. Para mim foi uma das piores partidas que eu vi desse ano do Andrei e do Bastos também. Os dois não estão funcionando. O Bastos está demonstrando porque ele é o Felipe Bastos. Na defesa ele é lento, ele chega sempre atrasado nas bolas, a bola tem passado muito na frente dele, ou é o passe que tá errado, ou ele é que não está na posição certa para receber esse passe. Muito ruim. Entrou com o Claudio Vinck também na lateral direita, no lugar ainda no machucado Pikachu, que o Vinck não passou do meio de campo, fez a sua função defensiva muito bem, não discuto. O Henrique e o Castan do outro lado tiveram problemas com a Orejuela e o Alisson muito bom do Grêmio também, aquele menino que jogou no Vasco, muito bom, tiveram problema, deram uma canseira lá. Mas realmente, assim, tem um ponto positivo nessa equipe do Vasco, o que o Ramon fez, é a linha da zaga, é a defesa. O Fernando Miguel não foi ameaçado, só vai ter uma bola. Acredito até que foi no segundo tempo do Alisson, que o Caixão podia ter chegado mais junto, não chegou, e que o Fernando Miguel fez uma boa defesa, e a bola ainda bateu na trave, mas foi a única oportunidade do Grêmio no jogo. Não obstante o Grêmio ter tido mais posse de bola do Vasco. O Vasco no primeiro tempo não teve bem, o ataque inoperante. O Thales, novamente, mal. O Cano não pegou na bola. E é difícil até avaliar se o Cano está bem ou se está mal. Ele não pega na bola, a bola não chegou nele. O Benítez, coitado, ele estava se virando lá sozinho. Ele um dia vai cansar também, porque ele estava se virando sozinho, mas ele não tem com quem se comunicar ali no ataque. Por isso que está ruim. E estão muito afastados. O Benítez rodando na direita, o Claudio Vinck não avançava, o Thales sozinho na esquerda e o Cano não viu a bola. E, enfim, a gente saiu do primeiro tempo muito ruim.
foi muito ruim, acho que uma das piores, assim, mas mesmo assim, mesmo muito ruim, o Vasco teve seguro. Acho que a gente está ficando muito exigente com esse Vasco, para que a gente está achando que vai ganhar. Não, a segurança foi seguro. O Grêmio, em momento algum, deu um ataque, não obstante ter bom jogador de novo, né? O PP ali e tal. O PR, que também é um bom jogador e tal, mas também não ameaçou muito. Ficou um jeito, mas um jogo duro. Vendo aqui, o Vasco também no primeiro tempo e também no segundo ficou muito previsível. Ele estava fácil de marcar o Vasco. Por causa disso, o ataque do Vasco estava muito previsível. Era a bola para o Thales, que ele tentava fazer sozinho, coitado, não conseguia. E tinha um Benítez. Estava fácil de marcar. Por isso que o primeiro tempo do Vasco foi muito ruim. Então o que, que o Ramon fez? Vendo que o lado direito, principalmente do ataque do Vasco, estava inoperante, ele tira o Cláudio Vinck e coloca o Caio Tenório, que tem uma tendência a mais atacar. No começo, até que funcionou bem, nos 10 minutos do segundo tempo o Vasco adiantou, jogou bem, mas depois eu acho que o Grêmio também viu o jogo e equiparou as forças e ficou aquele jogo duro. O Ramon faz mais uma substituição, aí talvez aí que esteja errada a substituição, colocou o Bruno César, não a saída do Felipe Baixo foi errada, talvez o Bruno César foi errado, poderia ter colocado um jogador mais dinâmico ali. Enfim, não surtiu muito efeito, não obstante o Bruno César ter dado uns bons passes, ter dado uma dinâmica um pouco melhor, mas não mudou a cara da partida e o Vasco continuou muito ruim, muito sem na defesa muito forte, não corremos perigo, novamente, a não ser esse lance, não corremos nenhum perigo. O Ramon, eu acho, imagino, eu boto o Vinícius, mas no lugar do Benítez, então ele não tira o Andrei, não tira o Bruno Gomes, numa clara ideia de que o empate estava bom. Será que isso foi medo de ganhar? Será que se ele tivesse ali tido uma audácia, ter tirado talvez o Andrei, que estava mal no jogo, colocado o Carlinhos, ter tirado o Thales, ele não mudou no Thales, ter colocado o Vinícius, será que não daria uma cara melhor para o Vasco, que a gente não poderia ter saído com essa vitória? É aí por isso que eu acho que o Ramon foi covarde, ele teve medo de ganhar. E isso é ruim para um time grande, porque ele é difícil até você julgar se ele fez certo ou se fez errado, porque é um campeonato muito longo, o resultado 0-0 não foi ruim, com um time que é um postulante a ser campeão no começo, o Grêmio sim é um postulante a ganhar esse campeonato, também ele não está vindo bem, vem de 3 empates, não tem demonstrado uma força de ataque, mas é um postulante. Acho que o Ramon aí ficou com medo. Ele não foi para ganhar o jogo. Tanto que ele tira o Benítez e coloca o Vinícius. Tira o do meio de campo, o único que pensava ali para armar, e coloca o Vinícius, que é claramente um ponteiro. Animou o jogo. O Vasco teve uma chance no escanteio, no bate-rebate, que o Graça isolou a bola. O Vasco está jogando por uma bola e tem dado certo. Essa não deu certo. O Zunil pegou na perna direita, que ele não é o bom. Zunil e o Vinícius ele fez uma ótima chance, que ele fingiu que ia tocar para o Caio Tenório, talvez se tivesse tocado para o Caio Tenório poderia ter sido até melhor, mas aí cortou para o meio da área, chutou de esquerda, no cantinho, Paulo Vitor fez uma boa defesa. E no final ainda teve um lance, um chute do André, que o André vai sozinho, carrega a bola, se ele passa para a esquerda, o Bruno César ia entrar livre na área. Mas essas foi o jogo, um jogo sem grandes oportunidades. O Ramon ainda me coloca o Ribamar no lugar do Cano no final, de novo. O Ribamar conseguiu a proeza de 2 minutos fazer 2 faltas e levar um cartão amarelo, ou seja, não fez nada, não produziu nada, em 2 minutos já não ia produzir, mas ainda conseguiu ser pior, que nem produziu. E o Ramon ainda faço mais uma crítica, ele está demorando nessas substituições. Não sei se por medo, não sei se ele está querendo ser pai de jogador, ou se ele não confia nas peças que tem, ou se essas contratações que vieram não estão correspondendo no treino. Não sabemos, mas de novo, ele demorou a trocar. Ele tem trocado, ele faz uma troca no segundo tempo, para o segundo tempo,
porque aí essa troca não conta nas paralisações da partida, tanto que ele sempre muda 3 vezes depois, podem reparar. Aí depois ele fez uma troca, aí 6 por meia dúzia, o Caio Tenório pode ter uma chance, mas não mudou o esquema. Entrou o Bruno César, com quem ele tem treinado sempre, eu já estava imaginando que o Bruno César ia entrar, deu uma melhorada, mas nada demais, enfim, é o Bruno César. Aí depois me colocou o Vinícius no lugar do Benítez, sabendo que talvez ele queria que o Bruno César fizesse esse meio de campo, mas que não funcionou. E no final, no último minuto, não tem nem porquê. Vai poupar o Cano para botar, então poupasse uns 10 minutos antes, eu não ia reclamar. A torcida aí é, pô, vai botar o Ribamar, ou talvez não bote o Ribamar, bote o Thiago Reis, mas por que insistir com o Ribamar? É porque ele é folclórico, tem musiquinha? Não dá. Bom, enfim, esse foi o resultado. Não foi um resultado ruim. Torcida do Vasco, não foi. A gente tá ficando mais exigente, não dá para ganhar tudo. A gente ficou com aquela. Samuca, aquele gostinho que podia ter ganho mais, não é, Samuca? Foi covarde? Não chega tanto. Eu falei aqui, calma, Samuca. O Samuca ele é muito desesperado, acho que tem que ganhar tudo. Pô, queria o quê também? Calma, foi um jogo bom, foi um jogo sem torcida, não faz a menor diferença em casa se é longe, a não ser a viagem e tal. Mas, pô, Samuca, vamos com calma. Foi um jogo bom, foi um resultado bom. Para o campeonato foi um resultado bom, sim. Exatamente. A gente continua em segundo lugar sem uma partida. Mas, enfim, mas fica com aquele gostinho de quero mais. Fica com aquele gostinho de que a gente poderia ter entrado para ganhar. Mas, enfim. Vamos às avaliações individuais. Fernando Miguel, dessa vez, salvou a gente num lance. Tanto que a defesa do Vasco, vocês podem reparar, comentem aí embaixo depois, podem reparar que a defesa do Vasco, ela tá tão boa que o Fernando Miguel não tem tido trabalho. Nenhum jogo tem tido, toda hora ele tá saindo lá com o ombro assim, né? Que ele se machucou, acho que já no primeiro jogo sai assim, mas ele não tem tido trabalho. Hoje ele correspondeu, a não ser algumas defesas simples. Inclusive, até esqueci aqui. Pô, galera, dá o seu like aí, se inscreve no canal aqui, aperta o sininho depois para você receber as notificações de vídeo, mas dá seu like aí no vídeo, se você tá gostando. Se você não estiver gostando, como a gente hoje não gostou muito do Ramon, dá seu dislike e explica por quê aí. Beleza? Mas dá, ó, de novo. Beleza? O Fernando Miguel foi bem, Claudio Vinck é a defesa, é um lateral que está sendo um bom zagueiro. Ele não vai ao ataque agora, eu não sei se é por ordem do Ramon ou não. Nesse jogo não é a ordem do Ramon, tanto que ele coloca o Caio Tenório com um poder maior de ataque. Para mim, então, é porque ele não tem uma capacidade mesmo para atacar. Mas na defesa ele foi bem, isso ninguém pode negar. Graça, monstro. Eu boto aqui a minha mão na palmatória porque eu achava que o Graça estava torto pela direita, pelo contrário, está jogando melhor, então vai ser um grande zagueiro, vai ser vendido fácil, porque você contrata, bota ele onde? Na direita, na esquerda, tanto faz, bota em qualquer lugar que ele está arrebentando a bola. Podia ter matado o jogo ali naquela bola, mas enfim, zagueiro na perna direita. Mas tá um monstro, tirando tudo de cabeça por baixo. O jogo tá parado. Monstro. O Castanha foi monstro, logo no começo meteu o dedão lá na cara do Kahneman, lá do argentinão, querendo botar banca em São Januário. Aqui não, aqui é Vasco, aqui não. Também monstro, eu só acho que dessa vez o Castanho, o chute do Alisson tinha que ter chegado mais junto. Não foi perfeito, ele levou um calor ali com o Alisson e o Orejuela. Henrique, de novo, como lateral, ele está um ótimo zagueiro. Eu acho que eu vou até aumentar daqui a pouco os pontos do Henrique, porque eu vou deixar de considerá-lo ele como lateral e vou considerar ele como zagueiro. Porque como zagueiro, realmente ele está muito bem. Está tirando todas as bolas, está seguro, ganhou confiança e tal. Mas como zagueiro, ele não passa do meio de campo. Até dessa vez tentou passar e a gente aí dá uma de Henrique. Nada, mas como zagueiro ele está ótimo. Bruno Gomes, esse cara tá excepcional, uma frieza. Fora que o Vasco, todo o esquema do Vasco está com uma dificuldade de sair com a bola. Mas eu estou avaliando aqui muito mais, até na segurança que ele demonstrou ali muito bem. O Andrei, não gostei do Andrei, nem do Bastos. O Bastos ainda pior. O Andrei, ele ainda errou muitas bolas. Até o segundo tempo, o Vasco tinha errado metade daquelas bolas longas, que não estava adiantando nada. Passes também estava com 80% de aproveitamento, muito baixo. Estava errando muito passe. O Andrei não gostei. E o Bastos, menos. Acho que foi a pior partida do Bastos desde a volta aí dessa pandemia. Demonstrou que eu acho que ele tem que estar na reserva realmente.
entrar um jogador mais dinâmico ali no meio de campo. Se você já está entrando com o Bruno Gomes, se você já está entrando com o Andrei e tem uma zaga onde o lateral esquerdo não avança, a gente não precisa do baixo. Se é para botar o baixo, bota um meio de campo mais avançado com melhor qualidade. Com isso, o Benítez fez o que pôde, correu para lá, correu para a esquerda, correu para a direita, correu no meio, correu na zaga. Coitado do Benítez, mas não conseguiu produzir nada. O Thales Magno, menos, coitado. Até esse jogo eu achei o melhor jogo do Thales Magno. Ele se soltou em alguns momentos, domina a bola, mas o esquema não está favorecendo. Eu estou sentindo ele fraco, eu estou falando. Eu falei em algumas lives, ó. Ele vem de uma lesão grave da seleção brasileira lá sub-17. Ele vem de uma lesão nas férias que quebrou, então ele não pôde treinar. Aí aparece essa pandemia, onde ele não pode treinar também. Então ele deve ter perdido massa muscular, deve ter perdido o ritmo de jogo. E até ele está enfrentando agora gente graúda, né? Então ele até pegar o ritmo, tá? E ainda tem essa história que deve estar mexendo na cabeça dele da venda. Que, pô, ele deve dormir e vai, pô, amanhã eu tô no Liverpool, não, amanhã eu tô no Bayern, não, amanhã, pô, vamos lá, você é para vender, vende logo o menino, não tem problema, inventa uma desculpa aí, machucou, ganha logo o dinheiro, não, porque do jeito que tá, eu acho que o Thales já estava precisando de um banco. O Cano não dá para analisar, né, analisar se foi bem ou não, teve um outro lance lá, mas que ele não, o único lance que ele ainda ia perder o gol, que não pode perder, estava impedido, graças a Deus, vai ver foi por isso que ele perdeu. Enfim, o Caio Tenório, que entrou no lugar do Vink, deu uma mobilidade maior na direita, mas logo depois também ficou muito recuado. O Vinícius, que entrou, fez uma jogada ótima, talvez tenha sido uma melhor entrada, sim, mas ele fez uma jogada sozinho, mas o Vasco estava desarticulado no ataque dessa vez. O Bruno César entrou, deu um pouquinho melhor, mas também dessa vez o time do Vasco foi meio mediano. Enfrentou um bom time, mas acho que ele não estava bem armado na frente. O Ribamar, tem que falar do Ribamar? Não, né? Samuca? Não, ainda bem, eu vou ficar que nem o Samuca, calado. Enfim, então acho que foi isso, mas torcida do Vasco, não vamos assim, não vamos ficar nervosos, não vamos achar que o Ramon está fazendo um trabalho mal, ele tem alguns pontos. A saída de bola do Vasco não está boa, ele tem que aprender a mexer melhor nesse time, dar mais mobilidade para você alterar o esquema de jogo nesse time também, usar as 5 substituições. Se você pode usar, usa para dar rodagem nesse time, sabendo usar. Eu acho que fora isso ele está fazendo um trabalho excepcional, mas tem que ter aquela gana de vencer. Tem que ter, o Vasco tem que ser sempre protagonista. O Vasco é time grande. O Vasco podia ter saído hoje, se tivesse com aquela gana para substituições para ganhar, a gente podia. Mas enfim, não ganhou. Vamos lá, dê sua curtida aí nesse vídeo aí embaixo. Aqui, ó, se inscreva aqui se tiver vermelhinho, porque você não está inscrito, se inscreva no canal, aperta o sininho, todo dia às 7 horas da manhã, amanhã não vai ter, já está tendo pós-jogo aqui, já tem um pouco mais tarde, mas todo dia às 7 horas da manhã eu lanço um vídeo aqui no canal com as notícias do Vasco, para você ficar ciente de tudo que acontece com o nosso clube para o dia a dia, enfim, e vamos lá, e a gente tá numa boa. Enfim, mas tem que ganhar, tem que ter gana para ganhar.